O Brasil Justiça desta semana vai abordar a justiça restaurativa, que tem o objetivo de criar um novo conceito social de solução de conflitos, e também o Congresso Mundial de Justiça Juvenil, que será realizado em Genebra, na Suíça, entre os dias 26 e 30 de janeiro do ano que vem. O nosso entrevistado é o juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Leoberto Branquer. Magistrado há 23 anos, é assessor da presidência da MB. Doutor Leoberto, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Eu que agradeço poder estar com vocês falando de um assunto tão importante. Doutor Leoberto, o que significa a justiça restaurativa? A justiça restaurativa é um novo modo de abordar a questão dos conflitos e dos crimes, e ela propõe principalmente um novo ponto de vista do qual decorre uma nova metodologia de superação desse tipo de situações. Ao invés de entender o crime a partir de uma ótica legalista que discute qual foi a lei infringida, qual foi o culpado por essa infração e que castigo ele merece, a justiça restaurativa vai perguntar quais as relações e quem foi atingido pelas consequências dessa infração, quem tem a responsabilidade de reparar o dano, que danos foram produzidos e de que forma se pode compor uma solução visando ao futuro. Isso desloca o eixo da discussão do problema para uma dimensão mais humana e gera o envolvimento direto das partes interessadas, e desse modo a justiça restaurativa se materializa na sua aplicação máxima através de encontros entre as partes, né? Um método de solução autocompositiva do conflito penal. A justiça restaurativa foi criada no Brasil há 10 anos, mas na prática, como é que ela funciona? A prática da justiça restaurativa ela acontece mediante o encontro das pessoas interessadas, mas não apenas vítima e ofensor, mas também as suas comunidades, as pessoas de relacionamento. Então, ela, a partir da condução desse encontro por um facilitador especialmente treinado, se cria um espaço seguro, estruturado, protegido, em que as pessoas poderão tratar das dificuldades. Sempre são temas que geram muita mobilização emocional, com cargas traumáticas, são encontros difíceis. E por isso existe a necessidade de uma condução técnica que dê a segurança para que tudo possa correr bem. Quais são os casos que a justiça restaurativa pode ser aplicada? Não existe uma determinação que impeça aplicações, por exemplo, em delitos graves. Um familiar de uma vítima de homicídio pode ter interesse em ouvir o responsável por esse fato, para entender, por exemplo, um jovem que mata a sua namorada, a mãe dessa menina pede para falar com ele. Ela quer entender por que ele fez isso. Ela criou ele. Eles eram amigos ao longo de todo o período que estavam estudando juntos, começaram a namorar e aconteceu isso. Então, isso pode ser aplicado num fato grave, mas também pode ser aplicado num conflito escolar. Uma criança está sendo vítima de bullying numa escola. Aí você senta para conversar com essa criança e vai entender que ela está sendo perseguida porque ela cheira mal. Mas ela é muito pobre e na casa dela não tem banho porque eles não têm ligação elétrica. A ligação elétrica é clandestina e quando liga o chuveiro cai a luz. E você vai permitir uma compreensão profunda do problema que está por trás daquela situação conflitiva, e a partir daí, com a colaboração das pessoas que intervêm, buscar uma solução que supere isso. Por exemplo, no caso dessa criança perseguida pelos coleguinhas porque cheira mal, há uma possibilidade de você mobilizar a rede assistencial, a prefeitura da cidade para conseguir uma casa melhor, conseguir que se faça uma instalação elétrica regular. Enfim, existem muitas questões de fundo associadas aos conflitos que não são visíveis, digamos, a olho nu. Dentro da abordagem processual, a visão ela é muito fragmentada. E o encontro restaurativo, então, ele já permite que essas várias interfaces compareçam simultaneamente.
Pode acontecer de alguma pena ser abolida? Do ponto de vista do conflito penal, a justiça restaurativa ela não necessariamente implica uma dispensa da sanção punitiva. Ela pode, principalmente, contribuir para uma maior significação do cumprimento dessa sanção. Eu trabalho com adolescentes infratores e por 11 anos fui juiz da execução das medidas, ou seja, da FEBEM, em Porto Alegre. Esta experiência me mostrou que dificilmente um jovem tinha compreensão das consequências do ato que praticava. Por exemplo, um rapaz que havia participado de um latrocínio de um motorista de táxi lotação, ele jamais soube o que aconteceu com aquele sujeito, jamais soube quem era aquele sujeito morto, jamais soube que aquele cidadão tinha uma mulher, uma senhora que ficou viúva e que teve que criar sozinha seus 8 filhos. O momento em que ele pôde ter a percepção clara da consequência desse fato e numa perspectiva humana, numa perspectiva moral de mostrar, apontar o quanto isto era errado, mas olhando face a face com o sofrimento que essa pessoa sofreu, passou, isso tem um efeito interno profundo de transformação, de ressignificação da postura dele diante do mundo. Então, isto é um grande efeito ressocializador. E ele não implica necessariamente uma mudança que ele tenha que ser solto por causa que chegou a essa compreensão. Mas o que a gente quer com a pena? A gente busca que o sujeito se responsabilize. Enquanto ele não se responsabilizar, talvez a gente precise do controle coercitivo de fora para dentro. Na medida que ele consegue fazer esse esforço de dentro para fora e criar essa crítica empática a partir do ponto de vista de quem sofreu a consequência, você tem uma evolução na atitude desse sujeito perante a vida e, por consequência, a sanção penal terá atingido seu resultado. Por que a MB defende a justiça restaurativa e qual vai ser a frente de trabalho? A MB reconhece, primeiro, a introdução da justiça restaurativa no Brasil aconteceu através de 3 projetos pilotos em Porto Alegre, São Caetano do Sul e Brasília. Essas sementes foram confiadas a magistrados que conduziram esses projetos. E o que acontece hoje, 10 anos depois desse processo de introdução, há uma devolução dessas sementes pelos magistrados, através da sua entidade de classe, à sociedade brasileira. As ideias foram testadas, foram confirmadas na sua validade e agora a MB, então, propõe esse esforço interinstitucional amplo de ações no âmbito do Poder Judiciário, das associações de magistrados, das escolas de magistratura, do governo, da sociedade civil, das agências das Nações Unidas, objetivando que essas novas perspectivas de abordagem da questão da violência e do crime possam ser levadas amplamente para todo o país. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Leoberto Branquer, vai falar sobre o protocolo de cooperação assinado entre diversas instituições que prevê a expansão da justiça restaurativa no país. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Organizado pelo governo suíço em parceria com a Fundação Terre des Hommes, o Congresso Mundial de Justiça Juvenil será realizado de 26 a 30 de janeiro do ano que vem em Genebra, na Suíça. O evento tem o objetivo de promover a troca de experiências e discutir a reforma do sistema e a prevenção de crimes cometidos por menores de idade. Até o dia 30 de novembro, a inscrição custa R$ 738. Já do dia 1º a 15 de dezembro, o valor da inscrição é R$ 984. Mais informações no site da entidade. Estamos de volta com o programa DMB O Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre a contextualização da justiça restaurativa.
Agora, o juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Leoberto Branquer, vai falar do protocolo de cooperação assinado entre diversas instituições que prevê a expansão da justiça restaurativa no país. Doutor Leoberto, o documento foi assinado pelo ministro Ricardo Lewandowski, eleito presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, pela ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Idelice Savati, entre outras autoridades. Na prática, o que significa esse protocolo? Esse protocolo representa o encerramento de um ciclo de aprendizagem, representado por esses 10 anos da introdução inicial da prática restaurativa no âmbito judiciário. As experiências consolidadas a partir de aí, nos estados em que foram introduzidas como projetos piloto, possibilitaram então que hoje se proponha a difusão em todo o território nacional. Assim como em 2005 iniciou esse processo de testagem por uma iniciativa de âmbito nacional, à época liderada pela Secretaria da Reforma do Judiciário e pelo PNUD, nesse momento a intenção da MB é buscar arregimentar instituições de porte nacional para que auxiliem a chegada dessas ideias e dessas metodologias no judiciário de todos os estados. O que esse protocolo pretende? Exatamente, em síntese, é isso, a difusão da justiça restaurativa para todo o país. Isso se materializa através de ações de mobilização social, de difusão cultural, de atividades de formação e de apoio à implementação de programas. Essas são as 3 linhas a partir das quais os objetivos se concretizam. Quais são os planos da MB com esse protocolo? Bom, a intenção maior a MB ela tem uma função política de articulação e de indicação da possibilidade. A MB não tem uma função executiva no âmbito de realização de programas. O atendimento dos casos cabe sempre na esfera judiciária aos serviços judiciais que vierem a ser instalados e eles podem ser instalados também na esfera do Poder Executivo. O Poder Executivo também pode realizar programas de pacificação social baseado nos princípios e práticas da justiça restaurativa e oferecer esse acesso no campo preventivo extrajudicial. Essa habilidade social de composição de conflito também é possível de se aplicar por parte de entidades da sociedade civil, numa comunidade de bairro, numa associação de bairro, numa igreja. Então, a nossa ideia é fazer um processo de amplo compartilhamento dessa compreensão do fenômeno do delito e das perspectivas de solução associadas e ajudar as pessoas a perceberem outras soluções. No lugar onde o sistema tradicional trata de perseguir um culpado para impor uma sanção punitiva de uma maneira coercitiva, ou seja, pelo emprego da força, a justiça restaurativa vai propor que nós promovamos encontros à busca de soluções baseadas num processo de autorresponsabilidade, de responsabilidade compartilhada entre as pessoas da comunidade, das famílias, e com isso buscando, através do diálogo, soluções que são baseadas na reparação do dano. Não significa que não haverá consequência, mas as consequências da punição são substituídas por aquelas mais produtivas da reparação do dano. E o vetor de força que se exerce aí é a força do coesionamento do tecido social, a força da união da família, da comunidade, no sentido de garantir o cumprimento do plano que resulta do encontro restaurativo. A justiça restaurativa já funciona em São Paulo, Rio Grande do Sul e Brasília. A ideia da MB é expandir esse projeto para outros estados também? Esses estados que você referiu são os estados em que foram implantados os projetos pilotos, a testagem. Mas nesses 10 anos já ocorreram também desenvolvimentos de programas nos tribunais do Mato Grosso do Sul, do Maranhão, do Pará, de Minas Gerais,
da Bahia. São os estados em que a gente tem uma ideia de uma incorporação mais estruturada. E existem também testagens espontâneas, práticas, mais rarefeitas em outros ambientes, não só judiciários, mas também comunitários. Obrigada. Mudando de assunto, ministros das Cortes Superiores, magistrados e autoridades do Poder Judiciário celebraram o aniversário de 65 anos da AMB. No jantar comemorativo, o presidente João Ricardo Costa recebeu um álbum de selos e a réplica de um carimbo, lançados pelos Correios especialmente para marcar a data. Confira agora os depoimentos de alguns convidados. O número crescente de associados, as eleições para a sucessão na presidência, na diretoria da entidade são cada vez mais disputadas. Isso mostra não apenas o dinamismo da entidade, mas também o sucesso que ela tem entre os seus associados, que são os magistrados. Eu mesmo tive a sorte, a felicidade, a honra de ter sido vice-presidente eleito da AMB no passado. 65 anos representa muito tempo, representa uma tradição de muitos anos, representando os interesses da magistratura, mas muito mais do que isso, os interesses e a defesa da Constituição. Tem que parabenizar os quadros da AMB por essa luta, esse embate diário que eles travam em favor do democratismo estatal. Está de parabéns à AMB por completar 65 anos, que continue trabalhando em prol da magistratura nacional. Representa o fato dos juízes, por meio da AMB, estarem juntos. O juiz é, antes de mais nada, um ser solitário. E exatamente por termos uma entidade de classe que não apenas cuida dos temas corporativos, mas também das grandes questões nacionais que interessam à magistratura, esta entidade nos une, nos aproxima. A Associação dos Magistrados Brasileiros, ao comemorar 65 anos, eu penso que ela marca uma posição perante a sociedade brasileira, o que dá ao jurisdicionado uma segurança, uma confiança daqueles que estão imbuídos da difícil missão de distribuir justiça. A magistratura, ela está de parabéns, em função do excelente trabalho que a AMB tenha realizado ao longo destes 65 anos. Não apenas na parte política, institucional, mas também na parte cultural, através da sua escola. Representa uma construção de uma magistratura mais forte. A cada época, a cada tempo, a AMB sempre foi a voz política dos juízes, sempre fez a representação política dos juízes. Isso contribuiu muito para o fortalecimento da classe, contribuiu para a democratização do poder, para que o papel do juiz fosse cada vez mais relevante na sociedade. É uma entidade que não luta apenas pelas causas do judiciário, mas pelo conjunto das causas da sociedade brasileira. Então todos nós estamos de parabéns. Eu acho e tenho convicção de que a magistratura brasileira tem muito orgulho da entidade nacional de classe pelo trabalho que a AMB desenvolve. 65 anos de existência da AMB, uma das entidades mais pujantes da América Latina em termos de atuação profissional em favor da justiça, democracia e da própria magistratura. E essa força que tem demonstrado na atuação junto ao Congresso Nacional e o reconhecimento que a AMB tem no cenário nacional demonstra que é uma associação que ainda tem uma vida muito longa. O fortalecimento da AMB, esses 65 anos, representa para todos nós uma vitória da magistratura enquanto carreira, enquanto independência, enquanto autonomia. A AMB, nesses 65 anos, ela atuou de forma firme, até nas questões, sobretudo, institucionais. Representa a existência de uma associação que realmente defende não só os interesses da magistratura, mas também os interesses fundamentais da sociedade brasileira. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Leoberto Branquer, vai falar sobre o Congresso Mundial de Justiça Juvenil, que será realizado em Genebra entre os dias 26 e 30 de janeiro do ano que vem. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho.
Ser juiz ou juíza no Mato Grosso é construir uma oportunidade em vários aspectos. Por quê? Porque você trabalha com várias diferenças. Nós estamos falando de um estado gigantesco, em que você pode conviver com várias comunidades e também assimilar muitas culturas. A cultura indígena, a cultura do norte ou do sul do estado, que são culturas muito diferentes. Mas, acima de tudo, você tem um tribunal que pode estar junto com você para construir esse fenômeno tão maravilhoso que é prestar justiça, que é ajudar as pessoas e construir um Brasil melhor. O curso Formação de Formadores, promovido pela Escola Paulista da Magistratura, em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e a Escola Nacional da Magistratura da França, será realizado de 11 a 13 de novembro na sede da Escola Paulista da Magistratura em São Paulo. Serão oferecidas 10 vagas. Os interessados devem se inscrever até o dia 5 de novembro no site www.epm.tjsp.jus.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a contextualização e o protocolo de cooperação assinado entre diversas instituições que prevê a expansão da justiça restaurativa no país. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Leoberto Branquer, vai falar sobre o Congresso Mundial de Justiça Juvenil, que será realizado em Genebra entre os dias 26 e 30 de janeiro do ano que vem. Doutor Leoberto, qual a importância desse congresso? A importância do Congresso é porque ele acontece num momento em que o paradigma da justiça restaurativa se encontra num processo de fusão internacional muito importante, com a elaboração de documentos no âmbito das Nações Unidas e com várias experiências já em desenvolvimento em muitos países. A pauta do Congresso é a justiça juvenil, ou seja, a justiça criminal de menores, a forma como os países respondem à questão da delinquência juvenil ou do conflito com a lei por parte de adolescentes. E é promovido pela Terre des Hommes, que é uma entidade não governamental que atua em 42 países. Tem uma ampla capacidade de mobilização, está organizando esse congresso em parceria com o governo da Suíça e se buscará nesse congresso o estabelecimento de uma perspectiva compartilhada para a justiça juvenil em todo o planeta, especialmente a partir de um enfoque restaurativo. Quem pode participar? O Congresso é aberto a operadores jurídicos, magistrados, promotores, advogados, defensores públicos, mas também ao pessoal que atua no campo da responsabilização juvenil, nas execuções de medidas, no atendimento socioassistencial e também no campo da prevenção, que é uma das ênfases nas quais o Congresso estará pautado. O que os participantes podem esperar desse congresso? Eu penso que é a oportunidade de um grande compartilhamento com os colegas que atuam com problemas semelhantes em outros países. O Congresso tem uma abordagem que vai se voltar para soluções práticas e também vai procurar recolher das experiências ali conduzidas ou relatadas a elaboração de uma proposta que seja consensuada como algo desejável, algo benéfico a ser construído internacionalmente. O congresso será realizado entre os dias 26 e 30 de janeiro do ano que vem. As inscrições já estão abertas? As inscrições estão abertas, a MB apoia a realização, convida a todos os colegas magistrados e todos os colegas que atuam na área da justiça juvenil. As inscrições podem ser realizadas através do site da Terre des Hommes, tdhbrasil.org. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados.
Meu nome é Valéria Ferioli Lagrasta, eu sou juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo, atuo numa vara de família. Eu resolvi ser magistrada porque eu fiz direito na faculdade, mas eu tinha um ideal de praticar a justiça e realmente de tentar melhorar a vida do jurisdicionado. A dica que eu tenho para quem quer estudar ou seguir essa carreira é estudar muito, se dedicar demais, mas nunca desistir dos seus ideais. O meu ideal de justiça eu hoje tenho completamente realizado na minha profissão. Agradeço ao juiz Leoberto pela entrevista. Obrigado, Renato. Obrigado a todos pela atenção. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar ou sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.